Pessoal, então, agora a gente vai falar sobre a mitose, que é o tipo de divisão celular, tá? Lembrando que a mitose, ela é a separação de cromátides irmãs, tá bom? Essa é a diferença dela. Lembrando que a mitose, ela ocorre quando uma célula diploide gera duas outras diploides, né? Duas outras células idênticas, células filhas idênticas às células mãe, tá? Como eu falei no outro vídeo com vocês. Essa mitose, ela vai ser dividida em várias fases, que temos a prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese, que é a final. E nesse processo vai ter diferença em se a célula for animal e a célula vegetal. Então, entre a célula animal e a célula vegetal, o processo de divisão tem algumas diferenças que eu vou citar aqui para vocês, tá bem? Importante. Como vocês vão lembrar disso? Como vocês vão lembrar desse nome? Vocês sabem que eu não tenho graça nenhuma, né? Não sou muito aqueles professores, sou uma exceção entre os professores de biologia, porque eu não canto, enfim, não faço piada, não faço nada disso, e nem sou muito maceteiro de colocar frases chaves para vocês. Mas tem uma que eu aprendi para essa, que é muito bom, que faz vocês lembrarem, que é prometi, eu prometo a Ana telefonar. Prometo, prófase, metáfase, a Ana, anáfase, telefonar, telófase, tá? Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Essa é a ordem dos processos. Pró vem de primeiro, tá? A primeira fase. Metáfase vem de estar no meio da posição dos cromossomos da placa equatorial. Anáfase vem da separação deles, tá? E telófase é a finalização, a reconstituição disso, e citocinese, separação dos citoplasmas, tá bem? Então, essa é a ordem dos processos, ok? A prófase ela é o primeiro momento, então é o momento que começa a divisão celular. Nesse vai ter a condensação dos cromossomos. Por que tem a condensação dos cromossomos? Lembra que eu falei com vocês na aula de núcleo e o empacotamento de cromatina? Que o DNA ele vai se associar a proteínas chamadas de histonas. Essas histonas vão induzir o enovelamento desse DNA. O DNA é uma molécula muito grande e ele precisa estar condensado na forma de cromossomo para que ocorra a divisão. Porque se ele estiver muito aberto na forma de dupla hélice, não tem como separar. Então ele vai se condensar para que assim consiga ocorrer a separação, tá? Desaparecimento do nucleolo. Por que desaparecimento do nucleolo? O nucleolo é aquela estrutura responsável pela expressão, né, do RNA ribossomal, dos poliribonucleotídeos, que vão ser responsáveis pela formação do RNA do ribossomo, tá? Então, nesse momento, você não vai ter síntese de proteínas ali. Então, esse nucleolo ele vai desaparecer, tá? Diminuição da síntese de RNAs e proteínas, justamente por isso, você não vai ter transcrição, não vai ter tradução nesse momento, tá? Duplicação dos centríolos. Os centríolos são aquelas organelas que vão estar participando do processo de divisão celular. Formação do áster e do fuso acromático, tá? O áster, pessoal, são áster e fuso acromático, na verdade, são essas estruturas de microtúbulos que vão posicionar e estruturar os cromossomos. Não liguem para os meus desenhos, vocês sabem que não é meu forte, mas só para tentar ilustrar mais para vocês, que elas vão posicionar ali esses cromossomos, tá? Então o fuso ele vai de uma ponta até a outra ponta, né, do polo, e o áster ele fica ali para posicionar melhor o centríolo, tá bem? Nas células animais a gente diz até que a mitose é astral, ok? E ocorre também o desaparecimento da carioteca. Por que ocorre o desaparecimento da carioteca? Carioteca é membrana nuclear. Aquela membrana nuclear ela precisa desaparecer para o material genético ficar exposto e assim conseguir sofrer o processo de divisão celular, tá? Então, se você vai dividir a célula, você precisa expor ali o material genético, porque quando você divide, metade desse material foi duplicado, tá? Lembrando, por isso que ele fica 2N, né? Porque ele foi duplicado, ele foi para 4N e volta para 2N. Então, metade desse material genético que foi duplicado vai para cada polo ali da célula, por isso que divide. Por isso que tem que tirar a carioteca, né? Por isso que ela precisa desaparecer e reaparecer no final, beleza? Passando da prófase, a gente tem a fase metáfase, tá? A metáfase vai completar a degradação da carioteca, então aqui a carioteca se desfaz completamente, ok? Os cromossomos eles estão muito condensados, então é o momento de empacotamento máximo do cromossomo para que ele consiga se estruturar ali e posteriormente se separar, as cromátides se separarem.
Desenvolvimento do fuso, então o desenvolvimento desse momento em que o fuso cromático ele consegue se ligar às estruturas dos cromossomos, especificamente ao cinetocoro. O que é o cinetocoro? O cinetocoro é a placa proteica que está associada ao centrômero ali, certo? A estrutura que está no centro do cromossomo, tá bem? Para que consiga posicionar aquilo de forma que ele consiga se colocar na placa equatorial. O que é a placa equatorial? É o meio da célula. Então, se você tem ali a célula, aqui no meio eu chamo de placa equatorial e as extremidades eu chamo de polos. Na metáfase, esses cromossomos vão estar alinhados aqui nesse meio, na placa equatorial. Tá? E esse desenvolvimento do fuso ele é muito importante para um processo que a gente chama de caça-captura. Como assim caça-captura? Pensa se duas mãozinhas, uma de cada lado, vem tocar em mim. O que vai acontecer? Se uma mãozinha daqui do lado direito está tentando me puxar e uma do lado esquerdo também está, um vai me puxar para cá e o outro vai me puxar de volta. Um vai me puxar para cá e o outro vai me puxar de volta. Sendo que as forças são tão equilibradas que acontece, ninguém consegue exercer muito mais força que o outro. Por isso eu fico justamente aqui, parado no meio, parado no centro, na placa equatorial. Tá? Por isso que na metáfase ocorre esse alinhamento dos cromossomos na placa equatorial. Beleza? E aí a gente vai para a anáfase. A anáfase é um momento muito importante. Só voltar um pouquinho. Quando eu falei de citogenética humana com vocês, eu falei com vocês que esse momento da metáfase era o melhor momento de visualização dos cromossomos, de estudo dos cromossomos. Por que ele é o melhor momento? O cromossomo está muito condensado, certo? E está alinhado na placa equatorial. Então é o momento em que ele está bem ali estruturado e está alinhadinho ali para mim. Então é o momento perfeito para ter um estudo e uma análise cromossômica, tá bem? A anáfase já é o momento em que esse cromossomo, lembrando, isso daqui é uma cromátide e isso daqui é outra, tá? O cromossomo é constituído por essa e essa cromátide, ok? Na anáfase, o que vai acontecer? Vai ser o momento em que vai ter a separação das cromátides irmãs, tá? Então, na anáfase, aqui que vai ter o que eu falei com vocês do APC, que é o complexo promotor da anáfase. Por quê? Lá, desde o momento da duplicação do DNA, tem uma proteína que vai induzir essa ligação desses cromossomos, dessas cromátides, que é a coenzina, tá? Quando esse complexo promotor da anáfase ele é ativado, aqui nesse checkpoint da fase M, ele induz o quê? A degradação de coenzina. Então, com essa degradação dessa proteína, que é a coenzina, essa coenzina ela induz essa coesão entre essas moléculas. Então, com a degradação dela, o que acontece? As cromátides se separam. E aí, esse processo de caça-captura, né, que ele é desfeito. Então, se eu sou dividido ao meio, né, porque eu tenho minha cromatide aqui e minha cromatide aqui, quem estava me puxando para cá consegue. Quem estava me puxando para cá também consegue. Tá? Então, nesse momento de anáfase, como você tem o APC, que é o complexo promotor da anáfase, e degradação de coenzina, você tem a separação de cada uma cromatide para os polos celulares. Então, na metáfase, eles estão alinhados na placa equatorial e na anáfase, eles vão para os seus respectivos polos. Tá bem? E na telófase e citocinese, eu falo junto porque é muito rápido. Telófase basicamente é a separação dos núcleos e citocinese, separação do citoplasma. Mas é um processo que ocorre muito ali próximo do outro, então a gente geralmente fala junto, tá? Mas a citocinese é a separação do citoplasma mesmo, é o final, quando separa as células, tá bem? Na telófase, nesse processo, então, você tem descondensação dos cromossomos, por quê? Se já está nos polos, os cromossomos não precisam mais estar tão condensados. Eles começam a se relaxar, então aquela ligação de histonas começa a se enfraquecer, começa a ficar um pouco mais solta, mais relaxada mesmo, tá bem? Reorganização da carioteca, então a carioteca ela volta a se formar. Por que reorganização da carioteca? Porque se você vai separar a célula, se é uma célula eucarionte, precisa ter um núcleo. Então, se vai separar essa célula, vai precisar ter dois núcleos ali, para quando separar a célula, cada célula ficar com um núcleo. Então, tem uma reorganização da carioteca aqui, na telófase. Reaparecimento do nucleolo, por quê? Pela zona SAT. Lembra que eu falei com vocês da zona SAT, que é a zona que permite a formação do nucleolo, é a zona inicial dele. Então, vai ter esse reaparecimento do nucleolo, justamente porque vai ter produção de RNA e proteínas. Então, para que volte a ocorrer transcrição, tradução, vai ter esse reaparecimento dessa estrutura celular, tá bem? Reorganização dos microtúbulos na placa equatorial, então os microtúbulos que estavam muito soltos, eles voltam, tá, para o centrosoma, né, voltam para o centro da célula, voltam para a placa equatorial, tá? E aqui nesse caso a citocinese é centrípeta,
tá? Por que ela é centrípeta? Porque, na verdade, essa divisão ela ocorre de fora para dentro. A célula vai se dividindo até se soltar. Entre uma célula e outra, a gente fala muito dos microtúbulos, né, no processo de divisão celular. Então, a gente falou de microtúbulos em quase todas as etapas. Mas aqui vai ter a participação de uma outra estrutura do citoesqueleto, que são os microfilamentos. Quem são os microfilamentos? Vocês lembram? São os filamentos de actina, né? Os microfilamentos, que têm como principal proteína a actina, que tem como principal proteína motora a miosina, eles vão participar, vão formar uma estrutura chamada de anel contrátil. Esse anel contrátil, ele serve para quê? Ele vai servir para enforcar essa região aqui. Eles exercem uma pressão tão grande dessa região para essa, isso na citocinese, para que ocorra a separação do citoplasma, tá? Então, para ocorrer essa separação ali centrípeta, essa separação de uma célula para outra, vindo de fora para dentro e não de dentro para fora, que é a centrípeta, vai ocorrer a formação desse anel contrátil pelos microfilamentos, enforcamento ali, uma força muito grande nessa área, tá? Na área de ligação entre uma célula e outra, para conseguir separar e formar duas células propriamente ditas, tá? Formar finalmente duas células independentes umas das outras, tá bem? E aqui ocorreu o processo de divisão celular. Aqui então ocorreu a formação de duas células 2N a partir de uma célula 2N, tá bem? Isso é a mitose. Então esses são os processos que vão ser responsáveis por uma mitose. Não sei, eu achei que falei um pouco rápido, porque geralmente isso demora, porque vocês, em uma aula, vocês vão perguntando e vão parando, né? Que eu só falei direto. Mas é um processo, é isso, é uma etapa seguindo da outra. Lembra que eu falei que tinha diferença da mitose em células animais para vegetal? Então, qual é a diferença? São três principais diferenças. Na mitose em células vegetais, a mitose é acêntrica. Por quê? Não há centríolos, tá? Então, em células vegetais, não há formação de centríolos. Além disso, é anastral. Lembra que eu falei que aqui era astral, porque tinha fibras do Aster? Aqui não tem fibras do Aster. Então, não é uma mitose astral, ela é anastral, tá? Isso é importante, por isso que é importante vocês entenderem o que são as fibras do Aster, porque geralmente no vestibular, ele vem e te bota uma imagem mesmo, e diz para você identificar se é mitose, se é meiose, se é mitose em célula animal, ou se é mitose em célula vegetal. Então, se não tiver centríolo e não tiver fibras do Aster, não tem como ser célula animal, vai ser mitose em célula vegetal, tá bem? E a citocinese é centrífuga, ela se divide de dentro para fora, não de fora para dentro. Como assim se divide de dentro para fora? As proteínas, com essa separação aqui, o complexo de Golgi vai liberar vesículas ali, vai liberar enzimas que vão depositar pectina aqui, tá bem? Essa deposição de pectina induz a formação do que a gente chama de lamela média. Lamela média, eu já falei várias vezes com vocês, vocês sabem o que é, né? Essa lamela média é formada pela deposição do pectina ali, pela ação do complexo de Golgi, tá? Lembrando que é o complexo de Golgi, a organela que participa disso, já vi várias questões de vestibular falando. Então, essa deposição de pectina ali para formar essa lamela média induz a separação da célula e forma estruturas que chamamos de plasmodesmos. O que são os plasmodesmos mesmo? Que eu já falei muito com vocês. Os plasmodesmos são comunicações citoplasmáticas. Então, como que uma célula vegetal consegue se comunicar com outra? Por pontes mesmo, comunicações citoplasmáticas que a gente chama de plasmodesmos, tá bem? Esses plasmodesmos são formados durante esse final do processo de divisão celular, durante esse final do processo de mitose em células vegetais. Isso é resultante de uma citocinese centrífuga, que vai de dentro para fora. Uma ação do complexo de Golgi, das enzimas do complexo de Golgi de deposição de pectina ali, tá bem? Então, é isso, gente. Essa é a aula de mitose, tá? Hoje vocês vão assistir na terça-feira, né? Então na terça-feira o objetivo é assistir esses dois vídeos. E no sábado a gente vai continuar com meiose, os tipos de reprodução e gametogênese, tá bom?